1 Coríntios, capítulo de número 4. Aleluia. Boa noite. Pode acender aí de trás também. A última aí. Isso. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma honra, um privilégio e com muito temor que mais uma vez o Senhor nos permite abrir a palavra de Deus. Nós temos o nosso coração guardado no Senhor porque, conforme o pastor Evandro falou aqui, nós não nos atrevemos a usar a palavra de Deus para nós. Nós entendemos que a palavra é o verbo de Deus encarnado entre nós. A palavra de Deus é o bem mais precioso. E é ela que nos governa, é ela que nos conduz, é ela que nos convence. Nós estamos diante da palavra de Deus. Só o fato de nós lermos essa palavra com temor, com tremor, com desejo de receber do Senhor, nós já estamos recebendo um presente maravilhoso de Deus. Por isso, nesse momento de leitura, leia com reverência, entenda o que está sendo lido, para que o Espírito Santo, através da ministração e da palavra lida, possa trazer uma paz ao teu coração, que homens nenhum, circunstância nenhuma, pode te oferecer. Saia daqui dessa noite abençoado. Saia daqui abençoado, rica e abundantemente, como eu falei pela manhã. Rica, tendo a vida de Deus. Abundantemente, tendo essa vida desenvolvida em você. Que o Senhor faça isso conosco, amém? 1 Coríntios, você achou? Verso 10, diz assim a palavra: nós somos loucos por causa de Cristo. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo. Nós fracos, vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. É uma aparente contradição, mas que caminham juntos. Nobreza. Para alguns desprezo, mas para outros nobreza. Para uns fraquezas, para outros fortes. Para uns loucura, mas para outros sabedoria. Nós podemos buscar as coisas naturais e humanas quando nos reunimos no nome do Senhor, mas isso seria uma loucura diante de Deus. Mas nós podemos procurar coisas mais excelentes. Esse texto diz assim a partir do verso 11: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, falamos bem. Quando nos falam mal de nós, nós falamos bem. É isso que quer dizer. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Texto forte. Lemos isso aqui e entender que em Cristo Jesus nós recebemos e fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. E quando lemos o Evangelho, conforme eu citei em oração aqui, os judeus buscando poder, buscando sinais. Até hoje acontece isso. As pessoas se reúnem nas igrejas buscando poder, a manifestação do poder, de um sinal, de uma maravilha. Alguns buscam conhecer, ter mais sabedoria, um entendimento melhor a respeito de um assunto. Aí Paulo, nessa mesma carta,
diz que nós, o Evangelho de Cristo, é o Evangelho que suporta isso. O Evangelho que faz um homem ser forte quando ele está fraco. O Evangelho que faz com que você levante a cabeça quando você é caluniado. O Evangelho que faz com que você ande de uma maneira nobre quando você é desprezado. Um Evangelho que faz de homens e mulheres dignos diante dessa sociedade, diante desse mundo. Um Evangelho genuíno. Esse Evangelho genuíno é Cristo. E a obra que esse Jesus veio fazer. É Cristo e esse crucificado. E o Cristo, ou seja, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que morreu e ressuscitou, é o poder de Deus para nós. Falarmos sobre a morte de Jesus, falarmos sobre a ressurreição de Jesus, nós estamos falando de um poder maravilhoso, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e que levou Deus a se esvaziar de sua glória, e se tornar como um de nós, uma humilhação, se humilhou até a morte de cruz. E esse que foi morto, ressuscitou pelo poder maravilhoso, um poder que é muito maior do que simplesmente levantar um aleijado, ou curar um canceroso, porque o canceroso que é curado vem a morrer. Alguém mesmo que é ressuscitado, volta a morrer. Mas o Jesus que ressuscitou, ele venceu a morte. A morte não vem mais tragar ele. E é sobre esse poder que o Evangelho se reúne. É esse poder maravilhoso que nós ousamos falar, para que você tenha um encontro com esse poder, para que você tenha a revelação desse poder e da sabedoria de Deus, que diante de um caos como esse aqui, porque isso aqui não parece ser bênção. Quando nós lemos isso aqui, parece o Evangelho da derrota. Não é convidativo. Não parece algo que é um convite agradável. Mas o Evangelho que se escuta é um convite agradável para você viver uma vida melhor aqui. Mas a sabedoria de Deus não está envolvida nesse Evangelho que simplesmente vem a melhorar de vida. Mas a sabedoria de Deus vem mostrar para você algo que os homens não estão vendo. Vem mostrar para você algo que o mundo não conheceu. Vem mostrar para mim e para você algo que talvez eu ainda não veja. Talvez você ainda não veja esse poder nessa noite. Talvez você ainda não teve um encontro com essa sabedoria. Talvez você ainda não desenvolveu tudo que Deus tem para a sua vida. E você precisa desse milagre. Não um milagre natural. Talvez você precise de um milagre natural, com certeza. Mas o milagre que Deus quer fazer é manifestar o poder de você entender o que Jesus fez por você. De você poder entender e ver o milagre da sua transformação. O milagre de você receber a vida eterna. E essa vida eterna ser desenvolvida dentro do teu coração. Eu separei um texto hoje, que está no livro de 2º livro de Reis, para usar como ilustração. Eu não quero ler todo o texto, é uma história do Antigo Testamento. 2º livro de Reis, capítulo de número 6, fala de Eliseu, de Geazi, de Naamã. Para quem é leitor da Bíblia, não é um texto estranho, nem é um texto desconhecido. São nomes conhecidos nossos. Mas para quem não tem costume da leitura da palavra, falar de Eliseu, de Naamã e Geazi, parece nomes, pessoas comuns, mas foram homens que Deus trouxe assim como ilustração, como sombra de grandes verdades para nós hoje. E as histórias do Velho Testamento são histórias tremendas, mas todas elas contam a mensagem de Deus. Elas não contam como você obter vitória ou como você viver uma vida de derrota, mas conta o Evangelho de Cristo, ou seja, o nosso Jesus morto e ressuscitado e que reina para sempre, o Todo-Poderoso. E esse livro 2º livro de Reis, no capítulo aqui que eu separei, o capítulo de número 5, dentro de um contexto, o capítulo de número 5 de Reis fala começa com Naamã, ele era um sírio. Ele era um guerreiro, um coronel, um general, e ele tinha lepra. Aí a história conta, essa história, que Naamã fica sabendo que há um homem de Deus em Jerusalém, em Samaria, e que eles poderiam vir para cá e ele seria curado. Então há todo um processo em 17, 18, 19 versículos, dizendo como Deus salva o homem, como Deus
pega um homem e traz a salvação e a transformação. Mas na sequência do texto, Eliseu tinha um moço, ou seja, um discípulo, assim como eu e você. Tinha alguém que escuta a palavra, que anda com a palavra, que ouve a palavra de Deus. E esse moço estava ali, e é o Geazi, e ele conta também uma mensagem para nós a respeito desse Geazi, porque Naamã, esse grande general, é curado de lepra, amados. É curado da sua lepra, em 17 capítulos, contando toda a história da transformação e da salvação de um homem completamente. Você usando a figura desses 17 versículos. Mas na sequência, Naamã, tão grato, tão satisfeito por aquilo que Eliseu fez por ele, resolve assim: eu quero recompensar você, Eliseu. E ele, general Naamã da Síria, muito rico, poderoso, poderia dar a Eliseu tudo que ele queria. E Eliseu, o profeta, diz assim: não, eu não quero nada de você. Mas Geazi, o moço, o discípulo, o crente, o evangélico, estava lá e ouviu isso e falou: não é possível. Ele diz assim no verso de número 20 do capítulo 5. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus é Eliseu. Geazi é o discípulo, deveria também ser um homem de Deus. Mas, veja bem, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, com letra maiúscula, Deus, o nome de Deus, usando o nome de Jesus, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. É do tipo assim: eu vou para a reunião, vou receber de Deus e vou trazer alguma coisa. E ele vai, né? Então Geazi foi e contra Naamã, conta uma história mirabolante. E aí ele vai e recebe a recompensa de Naamã. Naamã dá uma grande recompensa, um grande tesouro para Geazi. Aí Geazi volta. Aí quando Geazi volta, ele tem encontro com Eliseu. Aí nesse encontro, Eliseu fala para ele que ele recebeu essa recompensa que não deveria receber, foi buscar algo que não deveria buscar, foi buscar aquilo que Deus não tinha separado para eles. E a Bíblia diz no verso 27, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. A lepra de Naamã se pegará a ti para sempre. Em todas as gerações, em todas as épocas, em todas as igrejas, em todos os discípulos que viverem uma vida, que tiverem uma conduta, que tiverem uma marca como essa. Jesus morreu para nos purificar de toda a lepra, amados, de todo o pecado. Mas nós vivemos às vezes como se tivéssemos com essa lepra que Jesus já nos curou. Esse pecado que já deveria ter se afastado de nós. Mas por causa dessa conduta, não, eu tenho que receber algo. Tenho que receber algo assim. Eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que ver o que é melhor para mim. Como a pessoa que tem que buscar para si, só ver os seus interesses, vai conseguir viver 1 Coríntios, o que eu acabei de ler lá na frente, um evangelho que para os homens é loucura e para outros é escândalo. Se nós não entendermos, é isso que Geazi fez. Eliseu está louco não recebendo recompensa. Que loucura é essa? Que escândalo é esse? Nós temos que receber. E Geazi vai e recebe. Mas aquilo que para ele era vida, aquilo que para ele era bênção, virou uma lepra. E a Bíblia fala que foi para sempre. Passado não muito tempo depois, essa história aqui, ela é uma história longa da Bíblia, né? Por isso eu não quero ler com vocês todos os versículos. Mas passado algum tempo, o moço, fala que o moço de Eliseu, provavelmente o próprio Geazi, ele se vê cercado por um exército. E ele fica apavorado com aquilo. Aquele exército cercando todo Israel. Aí Eliseu fala assim, faz uma oração para que Geazi, para que o moço dele abra os olhos. E quando
Eliseu faz essa oração, os olhos de Geazi se abrem. E quando os olhos de Geazi se abrem, ele começa a dizer o seguinte, que a quantidade de pessoas do exército dele é muito maior do que aquele exército que estava cercando. Ou seja, aquilo que parecia loucura, nós enfrentávamos sozinhos, toda aquela multidão, agora com meus olhos abertos, eu vejo que a multidão está do nosso lado. O grande exército está do nosso lado. Loucos são eles de nos atacarem, porque nós somos muito mais fortes do que ele. De uma maneira natural, Geazi não conseguia ver, só tinha medo, porque estavam cercados, não conseguia ver. Não conseguia ver a bênção de um evangelho genuíno e pleno. Ele só conseguia ver que os inimigos eram muito maiores do que ele. E que ele deveria procurar alguma maneira de sair daquela situação. E eles estavam preocupados, Geazi estava preocupado porque ele não via como fugir daquela situação. Ele não via como escapar daquela situação, e porque ele não estava enxergando, mas diante de uma oração de Eliseu, os olhos de Geazi se abrem, do moço de Eliseu se abrem. E quando esses olhos são abertos, amados, ele vê que do lado dele estava uma multidão. E assim é para a sua vida. Como se você hoje falasse assim, meu Deus, eu entrei aqui. Eu estou vivendo isso do meu lado. Eu estou cercado de inimigos. As situações estão complicadas, a minha situação está complicada e eu vim para cá, para essa igreja, e o pastor acabou de fazer uma oração e falar que o poder de Deus, a sabedoria de Deus, mas eu estou debaixo de uma situação difícil, de uma circunstância difícil, e eu estou à beira de abandonar, de chutar o balde, de abandonar tudo e correr, estou em desespero. E quantos crentes estão assim, amados? Quantas famílias de Deus estão vivendo momentos tão desesperados como esse moço? Ficaram desesperados, mas a razão do desespero era que ele não conseguia ver que diante de toda aquela situação que aparentemente era contrária, o Senhor nunca te abandona, o Senhor nunca te deixa, e a força que está do teu lado é muito maior do que a que está com o inimigo. E Geazi abre os olhos. Aí depois que Geazi abre os olhos, Eliseu faz outra oração, e Eliseu é assim, algo assim maravilhoso, né? Ele ora, Deus abre os olhos. Ele ora, Deus cega de novo. Depois ele ora, Deus abre os olhos de novo. Uma coisa assim maravilhosa. E tem alguns profetas hoje, dos nossos tempos modernos, que acham que é isso aí. Eu vou orar agora e você vai enxergar. Vou orar e você vai ser curado disso. Vou orar e você vai ser curado. Uma soberba espiritual, invocando o mundo espiritual. Na realidade, fazendo uma macumba, que nós chamamos de macumba gospel, para tentar impressionar as pessoas. Mas Eliseu fez isso tudo aqui para deixar registrado uma mensagem. O poder de um sol parar, amados, de um sol recuar 10 graus, o poder de dar a Ezequias mais 15 anos de vida, de ressuscitar mortos, todos esses sinais e maravilhas, não foram para impressionar os homens, nem para dizer que Deus é poderoso, mas foi para trazer aos homens uma grande e poderosa mensagem. E hoje, Deus tem falado através da palavra de Deus. Nós queremos ainda os sinais, porque através dos sinais, falamos assim, Senhor, faz um sinal na minha casa, faz um sinal na minha vida, faz um sinal nas minhas finanças, faz um sinal na minha saúde, que eu vou te servir. E Deus já nos falou que não nos dará outro sinal, a não ser do Jesus, ou seja, que fala de Jonas, morto e ressuscitado. Não dou outro sinal, a não ser que Jesus morreu e esse ressuscitou. E é esse o Evangelho. Porque hoje o Evangelho é pregado, mas não com essas maravilhas acontecendo. Não que Deus não seja poderoso para fazer nenhum sinal. Ele pode fazer. E Ele é livre para fazer. Mas Ele não é engessado. E nem é obrigado a fazer. Ele pode curar alguém nessa noite aqui, naturalmente falando. Mas o Evangelho, a proposta do Evangelho não é essa. A proposta do Evangelho é que Deus Todo-Poderoso hoje está falando através do Verbo de Deus. O Verbo de Deus que é a palavra de Deus. E essa palavra, ela é carregada de uma mensagem. Se nós perdermos a mensagem, nós jogamos Jesus no lixo. Nós jogamos Jesus fora das nossas vidas. Nós somos crentes, filhos de Deus, mas abandonamos o nosso Jesus. Nós expulsamos Jesus das nossas reuniões. Mas quando nós trazemos de volta a palavra de Deus, priorizamos o verbo de Deus,
nós estamos falando: Senhor, eu entendi o teu sinal, eu entendi o teu poder, eu entendi a sua sabedoria, e é isso que eu estou buscando. E eu vim nessa noite aqui, mais uma vez, Senhor, para de uma maneira milagrosa, dar mais um mergulho na tua palavra, porque eu ainda não completei a minha carreira, eu ainda não completei os meus 7 mergulhos, usando uma figura aqui de Naamã. Eu ainda não estou totalmente pronto, ainda preciso me aprontar mais, eu preciso mergulhar mais, e eu vou mergulhar mais nessa noite, Senhor, na tua palavra, na tua verdade, e para que eu possa entender essa verdade de uma maneira poderosa, em meio a tanta tribulação, em meio a tanta luta, em meio a tanta calúnia, inveja, doença, falta de dinheiro, perseguição, para que eu possa, ó Deus, te glorificar no meio desse deserto. Eu preciso te ver, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre para passar no câncer, dando glória a Deus. Não dando glória a Deus da maneira interesseira, quando fala assim: querido, se você está com câncer, canta o Senhor, louva o Senhor, dê glória a Deus que Ele vai te curar. Aí você dá glória a Deus, louva o Senhor, mas um olho no padre e outro na missa, um olho na doença e outro na glória, para ver que momento é que você vai receber a vitória, a bênção, porque na verdade está dando glória a Deus e o louvor, e aquela postura de frequentar a reunião, porque foi uma orientação, foi dada pelo líder espiritual, porque se você fizer assim, Deus vai curar o teu câncer. Não é esse tipo de passar pela prova dando glória a Deus, querendo ser aprovado da sua enfermidade no final. É indo passando pela prova, mesmo sabendo que o seu final pode ser um final de cruz, mesmo sabendo que no final você vai morrer, porque todos aqueles, amados, que Deus entregou a Jesus, Jesus fala assim: Ele é meu, ninguém tira das minhas mãos, e no último dia eu vou ressuscitar Ele. Sabe o que está dizendo para ele? Ele é meu, ninguém tira, ele não vai para o inferno, ele é meu, ele vai passar pela morte. Podem até matar ele de uma maneira violenta, pode ser a doença, alguma coisa, porque o nosso pior inimigo é a morte, amados. De tudo que nós enfrentamos, a pior luta é a morte. Nós temos muitas perseguições, muitos inimigos, mas o maior deles é a morte. Então, mesmo que o teu maior inimigo, no dia que ele te pegar, ele vai pegar. Ele não vai te livrar da morte, ele não vai te livrar daquela situação. Vai vir a doença, talvez você morra de uma doença, talvez seja de uma maneira violenta, não sei. Mas o nosso Jesus, Ele promete: aqueles que Deus me deu, aqueles que o Pai entregou nas minhas mãos, eu o ressuscitarei. Eu trarei ele de volta à vida. E é essa a nossa esperança. A nossa esperança não pode estar nessa vida, não pode estar nessa semana, não pode estar nesse mês que vai entrar, nesses 6 últimos meses que nós temos ainda esse ano. A nossa esperança, daqueles que vivem um evangelho, que vê o sinal e a sabedoria de Deus, não pode estar nas circunstâncias. Por isso eu peço a você nessa noite, para abrir os seus olhos, assim como Eliseu pediu para que Deus abrisse os olhos de Geazi, do moço dele, que você abra os seus olhos, porque você com seus olhos abertos, você vai ter paz diante da guerra, você vai conseguir uma harmonia diante de uma situação contrária. Você mesmo com o vento, mesmo com a tempestade, mesmo com a luta, você vai passar sorrindo, porque o teu Redentor vive. Ou seja, a morte não matou ele, a morte não venceu ele. O teu Redentor vive, não é que ele virá e vai cessar a tempestade, não. É que ele vive, e se ele vive, ele vai ressuscitar você também, ainda que a tempestade te atinja. Então você consegue passar por todas as lutas, por isso que você se torna invencível. Jesus e a sua igreja é invencível. Homens e mulheres que tiveram encontro com essa sabedoria não podem andar derramando lágrimas para as circunstâncias ou para pessoas que te abandonou, te injuriou, alguém que te falou mal de você, aí você está deprimida ou deprimido, suas lágrimas, você está sendo depositada aos pés de um abandono, talvez de alguma pessoa que não te merecia, uma pessoa que não te reconheceu, uma circunstância que está vivendo nesse momento, e nós pegamos as nossas lágrimas, que na essência não é nada mais e nada menos do que um coração que está sendo comprimido, e quando o nosso coração é comprimido, o nó vem para a garganta e as lágrimas vêm, porque as lágrimas é o resultado de um coração que está sendo trabalhado para Deus como um símbolo máximo de adoração.
Então aquilo que deveria ser para adoração, as minhas lágrimas vira símbolo de desespero e muitas das vezes de incredulidade e de murmuração. Quando na verdade as lágrimas dos filhos de Deus deveriam ser para ser depositadas diante do altar do Senhor. As minhas lágrimas deveriam ser colhidas para Deus como uma oferta para Ele, e não como um símbolo de incredulidade, de medo e falta de esperança. Por isso, meu amado, se você passou essa semana chorando, ou se escondendo atrás de um quarto, sem querer falar com ninguém, se você tem passado essa semana ou esse mês, quem sabe esse ano, de cabeça baixa, assim, na autoridade de Eliseu, que estava com o Espírito Santo sobre a vida dele, eu dou uma ordem, dou uma palavra para você: levante sua cabeça, saia dessa caverna, saia dessa sofrência, como nós falamos hoje, saia desse momento, desse aperto, e levante a sua cabeça e ande como uma princesa, porque você é filho de um rei. Você ande como um rei, como um príncipe, uma princesa, porque você é nobre. Levante a sua cabeça, não fique assim. O texto, Belzinho, vem aqui. Eu vou pedir para o Belzinho vir, que eu já vou fechar a palavra. Na sequência, quando todo um exército cerca Geazi, e Eliseu, o profeta, Geazi de repente abre os olhos. Na sequência, ele pega todo o exército inimigo e cega o inimigo. Ele faz uma oração, devia ser uma coisa maravilhosa, né? Isso é uma coisa louca, né? Faz uma oração: Deus, agora cega todo esse exército aqui. Aí todo mundo ficava cego. Aí ele pegou todo aquele exército, depois você lê em casa, e levou todo o exército para o centro de Samaria, lá onde havia o exército de Israel. Aí o rei de Israel olhou: todos os nossos maiores inimigos estão aqui na nossa praça, cegos, indefesos. O que é que eu vou fazer? O que é que você faria? Os meus maiores inimigos estão à minha mercê, e eu posso hoje me vingar, destruí-los. Vou destruir um por um quem tem me afrontado. E sabe, eu vou destruir mesmo. Sabe por quê? Porque quem trouxe aqui foi Deus, de uma maneira milagrosa. Porque esse exército da Síria é poderoso, mas esses centenas de soldados, de inimigos do povo de Deus está aqui na praça, cegos. Eu posso matá-los. E o rei mandou matar todos. Mas de repente a palavra de Deus, o verbo de Deus, encarnado na voz de um profeta: não faça isso, rei de Israel. Aquele que você vencer pela sua espada, pela sua força, esse inimigo você pode eliminar. Mas esse inimigo aqui não foi pela sua espada, nem foi pela tua força. Portanto, dê água para eles, dê comida para eles, dê de beber para eles, alimente-os. Loucura. Eliseu está me pedindo para me alimentar meus inimigos. A água é um bem mais precioso daquela época. Eu vou dar água para esse povo. Que loucura é essa? Conforme nós falamos aqui e cantamos às vezes, que evangelho é esse? Que loucura é essa? Loucura, escândalo. Será que para você isso é loucura? A gente fala assim: pastor, ainda é loucura. Eu preciso ter meus olhos abertos. Para a maioria de nós, o evangelho, que é poder de Deus e sabedoria de Deus, na prática ainda é loucura, amados. Na prática ainda é loucura. Nós não podemos servir a Jesus e a palavra de Deus apenas na nossa mente. É necessário agir. É necessário que o povo de Deus se levante e vivam de modo digno, agindo de modo digno, diante da loucura que é pregada para nós. Eu
Não falo para vocês que o evangelho que eu prego, o evangelho de Cristo é um evangelho simples, no sentido de ser fácil de viver. Ele é difícil. Mas para isso você precisa dessa unção que você pode levar nessa noite. Você precisa, com teus olhos abertos, que Deus pode abrir os teus olhos nessa noite, te fazer mais crente, te fazer melhor marido, melhor esposa, melhor amigo, melhor filho. E a tua família, os teus amigos, não através do evangelho pregado, porque isso é loucura, possam ver o brilho de Deus na tua vida, possa ver o evangelho na tua vida, diante das afrontas, diante das pedradas. Mas nós estamos invertendo tanto isso, quando deveríamos ser apedrejados, nós que estamos apedrejando, nós que estamos rejeitando, nós que estamos abandonando, nós que estamos buscando aquilo que Deus nunca falou que nos daria. A igreja vive um momento tão difícil. A igreja vive uma crise tão difícil. Se um lugar como esse, onde o Espírito Santo tem nos arrebatado e nos constrangido, se esse povo que está ouvindo o que nós estamos falando hoje, querido, se você não se levantar, é um apelo do Espírito Santo. Se você que está escutando isso, não se levantar e se multiplicar por esse tempo, nós vamos viver no império da iniquidade, amados, onde o certo vai se perder e todos vão viver debaixo de mentiras, de engano, a começar pela liderança evangélica, invadindo todos os lares. E quando nós nos apercebermos disso, talvez seja tarde demais para nos levantarmos e irmos lá buscar os nossos irmãos, amados, e nos levantarmos e, Senhor, abre os meus olhos e usa a minha vida para abrir os olhos dos outros que ainda não estão vendo o evangelho de Cristo, que ainda vivem no engano. Sabe como é que você sai com os olhos abertos? É quando você sai daqui para enfrentar uma semana de cabeça erguida e pegar os seus inimigos e não trazer naquilo que nós chamamos de casa de Deus para que Deus os mate, e pedir o favor de Deus para que Deus destrua o inimigo das finanças, da contenda, da inimizade, da inveja. Mas quando você vai lá e enfrenta como um homem de Deus, como uma mulher de Deus digna, no meio da corrupção você ser honesto, no meio das trevas você ser uma luz, no meio da mentira você conseguir falar a verdade. Pastor, mas ninguém compra mais nada se não falar uma mentira. Nós não compramos mais nada, mas nós vamos ser a luz. É isso que Deus está querendo falar para nós. Vamos enfrentá-los e não nos refugiar num lugarzinho de 4 paredes e achar que aqui nós podemos matar os inimigos naturais que estão lá fora. Os inimigos naturais que estão lá fora, Deus está falando para você: levante-se, encare todos eles. E você tem força em você restaurar teu casamento. Há força em você. Você pode agir, você pode se levantar. Ah, mas só há um jeito agora, se Deus não fizer, não vai acontecer nada. Amados, levante-se. É possível sim mudar a história natural da tua vida. Há inimigos sim, e eles podem ser vencidos sim, quando você se levanta com uma atitude correta. Os jovens, maridos, esposas, nós podemos enfrentar os nossos inimigos. Agora tem um inimigo chamado lepra, que nós precisamos do Senhor. A Bíblia diz que aquele rei mandou todo mundo embora. A história que se nós sabemos é que na sequência, a maior fome de Israel, se você ler o texto, estavam comendo cabeça de burro. Uma família estava matando a criança e 2 famílias estavam se alimentando da morte de um filho de um vizinho. Na outra semana matava o outro e comiam-se uns aos outros. Pastor, como um homem pode chegar nesse ponto? Esse é um ponto degradante, um fundo do poço de uma sociedade. E sabe por que eles estavam fazendo isso? Porque aquele exército lá de Samaria, que ficou cego, aquele exército da Síria, perdão, que ficou cego, que estava na praça, que eles podiam matar, não mataram. Eles voltaram e cercaram.
E houve uma fome intensa. E houve uma fome tão grande que a única coisa que o rei queria fazer era matar o profeta, porque o profeta tinha impedido o rei de matar o exército da Síria. A gente parasse, a gente ler só esse texto, a gente fica chateado com Eliseu também. Mas diante de toda a história que começa lá no capítulo 5, versículo 1 de 2 Reis, com a transformação de Naamã, com o engano de Geazi, nós conseguimos entender por que o profeta Eliseu fez aquilo. Porque Geazi, lá no início, ele quis obter uma vantagem daquilo que não foi o suor do seu trabalho. Assim como o rei de Israel queria obter uma vantagem de matar todos os reis da Síria, que não foi o resultado do suor do seu trabalho. Queridos, prestem atenção, estou fechando essa palavra. A Bíblia diz lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, falando do sábado, ele diz assim: olha, 6 dias é seu. Vou repetir, 6 dias você vai trabalhar. 6 dias você vai trabalhar. Mas o 7º dia é meu. É o domingo. O sábado, como queira. É o 7º dia. Ele é meu. Nesse dia, quem trabalha sou eu. Nós queremos inverter. Nós queremos que Deus trabalhe para nós. E no domingo a gente quer, no 7º dia, trazer um agradozinho para Ele naquilo que nós chamamos de igreja. Para que Ele continue trabalhando os 6 dias lá fora para nós. Mas Ele fala, os 6 dias é você que trabalha. Trabalha mais. Sei que trabalho sai suor, cansaço. Queremos o mais fácil. Se não for no natural, no espiritual. O que é melhor? Se é uma campanha, alguma coisa. Trabalha mais. Trabalhe de sol a sol. Joga fora a preguiça. Estude. Jovens. É quase que um apelo de uma nação que está vivendo um caos. Estudem. Nossos jovens estão gastando as suas vidas, perdendo tanto tempo. É tempo de nós remirmos isso. É quase um pecado um menino de 20 e poucos anos não está cursando uma universidade hoje no Brasil. Pessoas com mais idade podem fazer também e devem. Estude. Mas queremos só buscar o prazer a qualquer custo. Usarmos a palavra e dizer: eu posso ir para as boates, dançar, talvez beber, jogar. Eu quero me divertir, porque isso é uma cultura do nosso tempo, impregnada pelo desejo do homem de querer satisfação e prazer a qualquer custo. E os jovens vão fundo nisso e mergulham no sexo, vão para uma relação de um casamento com a pessoa errada, porque não sabe, não conhece limites. A única coisa que quer é prazer a qualquer custo, satisfação. Envelhecemos, já não fazemos isso, mas isso vira a nossa base e a nossa cultura, porque no passado, quando éramos jovens, era exatamente como nós nos comportávamos também. Então é uma questão cultural. Podemos resolver isso levantando jovens nesse lugar, que sejam jovens radicais, jovens que queiram ser compromissados com a verdade, jovens que resolveram se santificar, jovens que resolveram dizer não para o sexo fora do casamento, jovens que resolveram honrar a Deus. Queridos, não se espantem, mas em breve isso vai ser até um escândalo ser falado em cima das igrejas, nos púlpitos. Hoje nós falamos isso e as pessoas ainda conseguem ouvir. Daqui a alguns anos, se a igreja continuar como está, quando se falar isso, sexo antes de casamento, é capaz do pastor receber tomate podre na cara. Se nós hoje não falarmos da loucura do Evangelho e na responsabilidade que cabe a cada um de nós. Eu estou falando dos jovens, mas cabe também, os maridos têm responsabilidades, as esposas têm responsabilidades, o cidadão nessa cidade tem responsabilidade. Se nós não assumirmos os nossos 6 dias e
nos reunirmos no 7º dia, pedindo para Deus trabalhar por nós, nós vamos fazer dessa cidade, que é a única esperança de ainda ter um pouco de luz na nossa nação, é o povo de Deus se posicionando segundo a palavra revelada, não se posicionando como feiticeiros espirituais, que invocam aos domingos o poder espiritual, porque o seu trabalho, o seu suor não está dando certo e precisa que Deus ajude um pouquinho. É tempo de assumirmos responsabilidades, tomarmos decisão, maridos tomarem decisão, esposas tomarem decisão. Esposas, una-se ao teu marido e fortaleça ele para buscar mais ao Senhor. Seminários, quarta-feira. Você já vai para o seminário, não basta o domingo. Fortaleça, ajuda, vai. Tive um exemplo aqui no sábado, era meus 26 anos, e na última quarta-feira, eu estava fazendo 26 anos de casado com a minha esposa. 26 anos, era na quarta-feira. Vim dar aula aqui no seminário. Tinha todos os motivos para dizer assim: pastor Evandro, ministra para mim essa aula, porque é meu aniversário de casamento, eu vou sair com a minha esposa. É lógico que eu não posso tomar essa decisão sozinho. Você também não pode tomar essa decisão sozinho. Você que é casado, você não pode tomar decisão sozinho. Você tem que ter uma esposa do seu lado que seja sábia, seja digna, seja mulher de Deus, que prioriza o que Deus prioriza, porque senão ela vai te frear, ou você vai frear ela. Normalmente é o homem que freia a mulher, mas também tem muitas mulheres freando os homens, porque não conseguem enxergar absolutamente nada. Mas Deus me deu uma esposa que para mim é um arranjo de Deus na nossa caminhada, que nós juntos, em comum acordo, felizes, viemos para o melhor lugar do mundo. Viemos estar com nossos irmãos ministrando a palavra de Deus no nosso aniversário de casamento. Quais são as tuas prioridades, amados? Muda isso. Se levante, peça para o Espírito Santo fazer um milagre hoje. Geazi correu atrás daquilo que para ele era o que ele conseguia enxergar, era a recompensa. Aquela recompensa, o resultado era satisfação e prazer. Se abraçou com a lepra. Israel não enxergou a mensagem e passou o pior momento de fome da vida deles. Amados, tem pessoas aqui na igreja, tem filhos de Deus comendo o pior da terra, amassando o barro, vivendo com vidas miseráveis, botando a culpa no inferno, no diabo. Mas você está sendo amassado pelo próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus disciplina aqueles que são filhos dele, porque ama você. Às vezes está tudo tão errado, tudo tão ruim, tão travado, que Deus permite para que você não continue no caminho que você está. Deus permite aquela fome em Israel para nos trazer uma mensagem para aquele tempo e para nós. Naquele tempo apontando para o futuro, hoje apontando para trás. Cristo em nós, a esperança da glória. Permitiu aquela fome, permitiu aquele desespero, tudo porque não enxergavam. Então qual é o nosso alvo maior nessa noite? Ou todas as vezes que nós nos reunirmos? Pastor, que eu veja, pastor, que eu enxergue, pastor. Preciso desse milagre, porque só tendo visão espiritual, eu vou passar de perseguidor, inimigo de Deus, mesmo sendo filho de Deus, inimigo da cruz, aquele que prega o Evangelho, aquele que está do lado do Espírito Santo, aquele que coopera para que Cristo seja formado não só na sua vida, mas na vida de centenas e centenas de pessoas. Seja um instrumento de Deus, amados. Seja um instrumento de Deus. Não seja
manipulado pelo diabo, com sentimentos da carne e do diabo, maltratando e sendo maltratado, ferindo e ferindo os outros, desconfiando de tudo, maltratando os outros, com palavras, com atitudes, falta de perdão, posturas tão feias, condenável até lá fora, realizada por homens de Deus. Que eu, ao lembrar da sua fisionomia, da sua família, eu possa lembrar dando graças a Deus pelo marido que você é, pela esposa que você é para o seu marido, pela mãe que você representa na sua casa, pelo amigo, pelo cidadão que você é nessa sociedade. E não eu vá dormir, acordar pela manhã e ficar sabendo das notícias por tantos meios de comunicação, de escândalos, de abandono, de falta de perdão, diante de tudo que nós pregamos aqui, amados. Aí ficamos sabendo durante a semana, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, palavras pesadas, pessoas se machucando, se ferindo, casamentos sendo destruídos, porque nós esperávamos que Deus fizesse isso. E o teu casamento, o teu namoro, a tua profissão, é os seus 6 dias. O 7º dia do Senhor. É que Deus ensinando a todos os seus filhos um caminho que se chama Jesus. E serão por Deus todos ensinados. Porque essa é a obra de Deus. Que vocês creiam que Jesus morreu e ressuscitou por você. Essa é a obra dele. E aí ele fala que essa obra ele ensina aos filhos de Deus. Os filhos de Deus são ensinados por Deus a saber que Jesus é o Senhor. Isso é a parte de Deus. E a nossa parte, cabe a nós o compromisso e a responsabilidade. Porque nós enxergamos o 7º dia. Não vamos agir como um Geazi, como o povo de Israel. Porque enxergamos o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nós vamos levantar na nossa casa, na nossa cidade, no nosso trabalho, como homens e mulheres e jovens que estão fazendo a diferença nessa cidade. Se você crê nisso, amado, deseja isso. Não só o desejo, você crê que Deus pode abrir os teus olhos para que você faça a diferença na tua comunidade. Fique de pé onde você está. Fique de pé. Procure meditar. Vamos fazer essa oração agora. Para que você não saia desse momento, que esse domingo não tenha sido apenas o domingo da tua apagar consciência religiosa de ter frequentado um culto, mas que você saia daqui para meditar e experimentar Cristo por causa dessa palavra. Que faça diferença essa palavra de alguma maneira na sua vida. Que o Espírito Santo possa tocar no teu coração. E você não ficar muito preocupado com o que as pessoas estão fazendo, mas se preocupar muitíssimo e perder a noite de sono pelo que você está fazendo. Nós ficamos muito irritados quando mentem para nós, mas nós não temos nenhuma dificuldade de mentir quando isso for necessário. Nós não temos dificuldade nenhuma de falar palavras que machucam os outros, mas ficamos irritados quando somos machucados, porque nós só vemos o que os outros fazem. Mas é tempo de você abrir os seus olhos para deixar de ver os teus inimigos e começar a ver você. Abrir os teus olhos. Que Deus abra os teus olhos para que você veja você e você possa se corrigir diante de Deus. Queremos corrigir todas as pessoas. Queremos corrigir o mundo. Queremos corrigir as nações. Queremos dar opinião sobre tudo e sobre todos. Mas não temos a humildade de olharmos para nós mesmos e pedir: Senhor, abre os meus olhos para que eu me veja e eu possa me corrigir. Pelo contrário, bato no peito e falo: eu sou assim. Que me engulam. Eu sou assim. E eu serei sempre assim, até Deus fazer alguma coisa comigo. Ou seja, aquilo que é os seus 6 dias, você quer transferir para Deus. E quer que Deus faça o que é a tua responsabilidade. De encarar um espelho e olhar para você mesmo. E pedir: Deus, me fortalece. Porque eu não me aceito mais do jeito que eu sou. Porque eu não consigo mudar fulano, beltrano e ciclano. Mas eu tenho o poder
E tenho a responsabilidade de mudar a mim mesmo. Eu não tenho como calar a boca das pessoas, mas eu tenho como calar a minha. Eu não tenho como evitar que as pessoas me taquem pedra, mas eu tenho o direito e a responsabilidade de não tacar. E isso é individual. Abra os seus olhos. Não troque de papel com Deus. Não transfira uma responsabilidade e um compromisso que é nosso, da igreja de Jesus, que virou uma igreja feiticeira e arrogante, porque vivem lá fora como se fossem pior do que aqueles que não frequentam um lugar que se diz de Deus, mas vive dentro de 4 paredes, falando de poder, de milagre, de maravilhas, mas quando sai lá fora, age como se fossem demônios, amados. Fazer algo com crente hoje é a pior loucura do mundo. Você é crente? Pelo amor de Deus. Você é crente, some da minha frente. Aquilo que deveria ser motivo de honra e de orgulho, de caráter, virou escárnio e vergonha. Porque somos crentes de poder e sinais para dar testemunho de Deus. Mas Deus está chamando para você dar um testemunho de você. Dê um testemunho de você. A maneira de você agir. E não fique falando para as pessoas como você pensa. Porque o que revela o que eu penso é a maneira que eu ajo. E não da maneira que eu falo. Então, haja. E manifeste a mente de Cristo, que sendo Deus, se esvaziou. Se esvazie essa semana. Tome o seu altar. Construa o seu altar. E sirva a Deus de uma maneira digna. E vamos nos reunir todos os domingos, ou quarta-feira, para ver o sábado do Senhor. A obra de Deus, que não tem nada a ver com as minhas relações e com as minhas circunstâncias. Que Deus te abençoe e abra os teus olhos. Feche seus olhos nesse momento, naturalmente falando, mas espiritualmente falando, abra os seus olhos. Coloque a mãozinha no seu coração. Fica ao lado da sua família. Que o Espírito Santo possa conduzir você agora nesse momento. Que o Espírito Santo possa falar para você o que eu não pude falar. Que o Espírito Santo te lembre coisas que você precisa lembrar. E que o Espírito Santo faça você esquecer coisas que devem ser esquecidas. Que o Espírito Santo faça um renovo na sua casa nesse momento. Que o Espírito Santo faça um renovo nas suas relações. Peça a Ele. Peça a Deus. Que Deus possa mudar a maneira que você vê as coisas. Que você possa ver todas as coisas da forma que Deus vê. E não da maneira natural que você vê. Se comprometa com seu marido, com seu filho, com a sua família, de buscar mais a Deus. Juntos nós vamos priorizar o Senhor. Tudo que nos impedir de estarmos aos pés de Jesus, nós vamos colocar em segundo plano. Não precisa abandonar, mas colocarmos não na prioridade. Faça um pacto, uma aliança com seus filhos, com a sua esposa, de ter uma aliança, uma família aos pés do Senhor Jesus. Faça uma aliança com seus filhos. Chame seu filho em casa, faça uma oração. Chame sua filha, sua esposa, faça uma oração. Você como sacerdote de casa, estabeleça a prioridade da sua casa. Mostre para os seus filhos a tua prioridade com as suas atitudes, com a tua oração, com a sua decisão, para que o seu filho possa priorizar o que você prioriza, para que o seu filho possa seguir os teus passos. Nós vivemos tempo que às vezes tem filhos que estão mostrando para o pai o caminho que tem que andar, porque o pai e a mãe já estão andando em caminhos errados. Sabe o que é caminhos errados? Não priorizando o que tem que ser priorizado. Priorizem os pés de Jesus. Priorizem, seja o que for, queridos. Seja bodas de que você possa imaginar. Priorize Jesus. Priorize Jesus.
Nós não nos reunimos, essa reunião não é para nós, essa reunião é para Jesus. Então, quando nós falamos, nós temos total tranquilidade de falar. Priorize essa reunião, porque essa reunião, Jesus é exaltado, Jesus é glorificado. Obrigado, Senhor. Senhor, há anos, tantos anos atrás, Senhor, tua mensagem já era pregada e milagres aconteciam. Sinais, maravilhas aconteciam. Senhor, que essa noite, Senhor, haja milagre nos corações das famílias, dos homens, dos jovens, dos maridos, esposas. Oh, Jesus, levanta, Senhor, essa igreja em dignidade, sem ruga, sem mácula, sem mancha, gloriosa, Senhor. Levanta um povo nobre, Senhor. Mulheres, jovens, maridos, levanta, Senhor. Que essa nação, que essa cidade, que esse bairro, que as famílias vejam a mensagem através da postura e atitude nobre. Jovens, crianças. Oh, Deus, obrigado por nos reunir, Espírito Santo. Jesus, obrigado por estar aqui, porque a tua palavra está sendo ministrada, a tua vontade está sendo ministrada. Nos arrependemos aos teus pés, Senhor. Que haja perdão nessa noite, haja perdão, receba o perdão de Deus. Eu não consigo andar, pastor, eu me sinto que Deus não me aceita diante do que eu fiz. Olha, receba o perdão de Deus, não se condene, e não condene ninguém, mas também não condene você também. Receba o perdão de Deus aonde você está. Receba o amor, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Receba o abraço de Deus. Conforme nós cantamos aqui, voltando para a essência de tudo que é adoração, que é Jesus. Volte a ser o que você sempre foi. Você é do Senhor, desde o ventre da sua mãe. Não tem como desfazer isso, não tem como lutar contra isso. Você é do Senhor. Volte para aquilo que é a essência de Deus para a tua vida, que é Jesus. Receba o perdão, se perdoe. Perdoe quem machucou você, perdoe quem feriu. Renove-se, saia daqui renovado, saia daqui restaurado, saia daqui em paz, saia daqui com força. Às vezes nós falamos tanto que precisamos de férias, mas a palavra de Deus é o nosso descanso, é a nossa paz. Quando nós recebemos essa palavra com maturidade, receba a palavra nessa noite, seja abençoado. Saia daqui declarando: eu sou um abençoado, porque eu estou em Cristo Jesus. Não temo que os homens possam fazer comigo, ainda que eles façam. O meu temor é o que Deus pode fazer comigo, diante da minha postura. Se refugie no Senhor, você e sua casa, sirva a Deus. Juntos podemos iluminar mais essa cidade. Juntos podemos trazer o brilho, podemos trazer o amor, o bom perfume de Cristo. Juntos podemos vencer a marca do homem, a humanidade, o egocentrismo. Seja abençoado, amado. O amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo esteja envolvendo você ao longo dessa noite e a semana inteira. Que você saia daqui com a paz que excede o entendimento. Receba a bênção de Deus. E eu queria que, nós estamos encerrando, antes de você sair, você abraçar pelo menos uns 5, 6 irmãos. Sai do seu lugar e vão na paz, vão com Deus. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Amém, amados? Que o Senhor te traga a paz. Em nome de Jesus.